Iniciamos agora o nosso movimento de abertura de portais. Lembrando que esse movimento serve para estabelecermos propósito, foco, canalizarmos a nossa atenção e a nossa intenção para o movimento que estamos prestes a iniciar. Isso é parte do nosso treino, isso é parte da nossa disciplina e também parte do movimento consciente de criar espaço interno para os novos conhecimentos, para as novas percepções, para as novas descobertas que teremos nesse caminho. Portanto, inicie levando a sua atenção e a sua intenção para a direção leste, representada na tela pelo elemento fogo. Na direção leste é onde encontramos o arquétipo do rei. E a grande lição, dizer a verdade sem crítica nem julgamento. Sermos capazes de ver o que é apenas pelo que é, a verdadeira verdade. Aqui onde o dia nasce, onde o sol se manifesta, é onde inicia o nosso movimento. Que a luz do sol, ao nascer, que a luz do rei, ao iniciarmos esse movimento, possa se fazer presente, iluminando todas as áreas desconhecidas. Pois tudo aquilo que a luz toca é parte do nosso reino. Quanto mais da nossa luz se ergue, mais descobrimos, mais aprendemos. Consequentemente, mais sombras se erguem, o que significa mais descobertas que estão nos aguardando. Agradecemos e honramos as bênçãos e energias ofertadas por esse portal, por essa direção, por essa função da consciência neste movimento. E pedimos que ele se abra e se faça presente ao som dos símbolos. Levamos a nossa atenção e intenção 1/4 de volta no sentido horário para a direção sul. No sul é onde encontramos o arquétipo do amante. E a grande lição, prestar atenção no que tem coração e significado, aquilo que nos conecta com o nosso propósito de vida, nossas emoções, nossos sentimentos, nosso elemento terra presente no nosso próprio corpo. É o amante que sente os prazeres e nos conecta com as belezas do universo e da conexão que existe entre tudo e todos. E é através desta conexão, através da percepção do nosso coração, da grande lição de prestar atenção no que tem coração e significado, que conseguimos nos conectar com o nosso propósito de vida, aquilo que realmente nos move. Por isso agradecemos e honramos as bênçãos e energias ofertadas por esse portal, por essa direção, por essa função da consciência neste movimento. E pedimos que ele se abra e se faça presente ao som dos tambores. Leve agora a sua atenção e a sua intenção mais 1/4 de volta, no sentido horário para a direção oeste. Na direção oeste é onde nós encontramos o arquétipo do mago. Aqui onde o sol se põe, onde a grande noite começa. Onde somos convidados a olhar para as sombras, a olhar para o desconhecido, através da grande lição do arquétipo do mago. Estar aberto aos resultados, não fechado a eles. Nessa direção, nos conectamos com o desapego, com a capacidade de olhar para dentro, de olhar para essa grande sombra, para que o mago possa aconselhar o nosso rei e dizer a ele: meu caro rei, aquela é a sombra que precisa ser iluminada. Cabe ao mago fazer esse processo de descoberta dessas sombras, trazer isso para o conhecimento dos outros arquétipos que farão o movimento e a integração.
Por isso agradecemos e honramos as bênçãos e energias ofertadas por esse portal, por esse arquétipo, por essa função da consciência, por essa direção nesse encontro, neste movimento. E pedimos que ele se abra e se faça presente ao som dos paus que clicam. Leve a sua atenção e a sua intenção mais um quarto de volta no sentido horário para a direção norte. No norte encontramos o arquétipo do guerreiro. O guerreiro é aquele que, através da lição mostrar-se e optar por estar presente, faz com que tomemos as ações na nossa vida. Façamos os movimentos, as ações necessárias para nos conectarmos com o nosso propósito, para seguirmos as ordens do nosso rei, para desbravarmos os desconhecidos que o mago nos apontou. Para isso precisamos de treino, de disciplina, de responsabilidade, de compromisso. Para que isso aconteça, precisamos apenas de ar. Oxigênio. É só o que você precisa para criar presença. E essa é a lição que o arquétipo do guerreiro vem te trazer. Por isso agradecemos e honramos as bênçãos e energias ofertadas por esse portal, por essa direção, por essa função da consciência neste movimento. E pedimos que ele se abra e se faça presente ao som dos maracás. Levamos agora a nossa intenção, nossa atenção para o ponto central. No ponto central é onde encontramos o Abaeté, o homem verdadeiro. O ponto de integração, de inteireza, de união entre todas as energias, entre todas as direções. Lembremo-nos que esse ponto nos serve de destino para a nossa jornada interminável. Que bom que temos um ponto de destino impossível de ser alcançado, pois isso nos permite uma caminhada eterna. A caminhada eterna nos põe em movimento, e é o movimento que traz o equilíbrio. Lembre-se, guerreiro, não tem cheguei. É sobre o processo, é sobre o caminho, é sobre a jornada. Por isso, agradecemos e honramos as bênçãos e energias ofertadas pela direção central, por esse arquétipo, por essa função da consciência. E pedimos que ele se abra e se faça presente. E honramos essa abertura ao som do nosso silêncio. Hey! Salve, guerreiro! Seja muito bem-vindo ao encontro de conhecimento do arquétipo do amante. Algo que eu quero que você preste atenção e que você carregue com você ao longo desse encontro é a noção, a percepção de conexão através do amor. E quando eu falo amor, eu sei que talvez evoque em você a percepção de relacionamento, de várias outras coisas, mas eu quero que você entenda que o amor na sua forma mais pura e simples, o amor na forma pura e simples é querer bem. Eu te amo, então eu te quero bem. Eu amo a minha família, eu amo meu país, eu amo meu trabalho, então eu os quero bem. Eu me amo, então eu me quero bem. Esse querer bem, esse amor simples que é o querer bem, é aquela sensação de quero meu companheiro, minha companheira bem, e quando ele ou ela está feliz, isso automaticamente me deixa feliz. Porque há uma conexão. Então é esse amor simples que eu quero que vocês entendam. Porque o amante, ele é a manifestação do amor, todas as manifestações desse amor na nossa vida. Amor entre amantes, amor entre pais e filhos, amor entre amigos, colegas, entre colegas profissionais, de trabalho,
Qualquer tipo de relação profissional, pode ser uma relação mais vertical, tipo de chefe e empregado, pode ser de professor e aluno, qualquer conexão em que um deseja o bem do outro de alguma forma, essa conexão, essa expressão desse amor, a manifestação desse amor, é o domínio do amante. Falei também aqui no começo para você que esse amor também é o amor por si, me quero bem. Então, sempre que nós buscamos satisfazer as nossas necessidades mais básicas, de sexo, de alimentação, de bem-estar, de reprodução, de usar a nossa criatividade, de usar as nossas capacidades, de entender o mundo ao nosso redor, essas necessidades básicas do nosso ser, quando nós satisfazemos essas necessidades, essa sensação é a sensação do amante. A maneira como a gente se relaciona com os acontecimentos na nossa vida é o que define a energia de cada um dos arquétipos. Por exemplo, o mago é o que busca o conhecimento. O amante é o que sente o prazer pela descoberta. Essa é a energia do amante, essa conexão com este sentir, com esse amor, com esse prazer, com essa capacidade. Por isso, ele é extremamente relacionado com a consciência corporal, com a sensação do nosso corpo físico. Porque perceba, quando eu falo aqui para você sobre amor, sobre sentir, sobre essa conexão, inevitavelmente tu começa a sentir isso no teu corpo físico. Para sentir isso aí em você. Presta atenção nessa sensação interna, nesta emoção. E percebe como ela se manifesta no físico e não no mental. Essa é a conexão do amante. Por ter essa relação e essa conexão com o corpo físico, o amante também se conecta com tudo que a gente sente através desse corpo físico e como é que o nosso mundo interno reage a essas sensações, a esses estímulos. E a grande sacada do amante é que ele vê essa ligação, essa conexão como uma coisa mística, uma coisa transcendental, algo que conecta tudo e todos. Percebe como aquele lance do amor que eu falei lá no começo vai se tornando vigente conforme eu vou tecendo a narrativa desse encontro. A percepção do amante é que tudo está conectado, tudo é um só. Tudo é uma coisa só, tudo se funde, tudo se mescla, tudo se mistura. Um exemplo de mitologia moderna disso é Star Wars, a percepção da força, né? Tem uma frase do mestre Yoda, eu quero ler ela para vocês, que ele diz o seguinte: a força é a minha aliada, e uma aliada poderosa ela é. A vida a cria e a faz crescer. Perceba, a vida a cria. Não é que a força cria a vida, é a vida cria a força, cria essa conexão e a faz crescer. Sua energia nos envolve, nos une e mantém a galáxia unida. Mantém a galáxia unida. Ele não disse mantém eu e você. Ele não disse mantém esse planeta. Ele disse mantém a galáxia unida. E ela é criada pela vida. Percebe? Nesse momento que o George Lucas estava lá escrevendo esse trechinho, pensando nessa conexão, inevitavelmente uma parte dele estava conectado com a energia arquetípica do amante, dentro da própria psique. Por isso isso se externalizou no texto do filme. Lembrem, energia arquetípica permeia todos os produtos e subprodutos da criação humana. Não tem como qualquer coisa que a gente possa fazer, pensar, dizer, agir, realizar, não ser permeado por energia arquetípica. Essa conexão com tudo, de uma forma muito interessante, ela nos ajuda a achar o nosso lugar neste tudo. Olhar para esse tudo e entender quem sou eu na ordem do dia, quem sou eu no meio dessa grande conexão. E isso é o que correlaciona o amante com o nosso propósito de vida.
Porque a grande frase, a grande lição do arquétipo do amante é prestar atenção no que tem coração e significado. O que é que me move? Por que é que eu estou aqui hoje? Vocês não fazem ideia, vou partilhar um negócio com vocês aqui, de como está o meu dia hoje para eu estar aqui gravando esse encontro. Uma hora dessa me perguntem diretamente no encontro ao vivo que eu conto para vocês. Aqui eu não vou contar. Se não tivesse coração nisso que eu estou fazendo aqui, eu não estaria aqui. Eu ia estar fazendo as outras coisas que a minha vida pede que eu estivesse fazendo nesse momento. Mas essa lição do prestar atenção no que tem coração e significado é a grande sacada para trazer motivação para a tua vida. É o porquê que eu faço o que eu faço. Falando dos 4 arquétipos, nós temos nesse eixo do mago e do rei o Sênex, o ancião, aquele que observa, aquele que contempla. E neste eixo, o Puer, o jovem, aquele que age, que faz, que é cheio de energia, no eixo guerreiro e amante. Então, o que rege essa capacidade de ação, e uma metáfora que eu gosto muito de usar, é espada em uma mão e coração na outra. Espada em uma mão, guerreiro, e coração na outra, amante. A espada é o como. Como é que eu vou fazer? Eu vou fazer assim. O coração é por quê? Por que é que eu vou fazer? Eu vou fazer por isso. Aqui é como eu vou chegar lá. Aqui é por que eu vou chegar lá. Aonde eu quero chegar? O que é que eu estou realizando? Qual é o meu propósito nesse processo? Porque se eu não estou conectado com esse propósito, esse meu guerreiro vai cair na sua sombra, sadomasoquista, e eu vou me jogar num trabalho que eu não gosto. Eu vou dedicar toda a minha energia para algo que eu não quero fazer. Ou, ao contrário, eu não vou fazer aquilo que realmente ia trazer o que eu desejo na minha vida. Porque eu não estou conectado com esse propósito. Eu estou sendo guiado pela vontade do agora. E a gente vai entender, ao longo desse encontro, que esta é a sombra do amante. Quando eu estou deixando a vontade do agora pautar as minhas ações, a falta de coração equilibrado do amante desequilibra a ação do guerreiro. Tira dele o propósito. Nós falamos disso lá dentro do encontro de conhecimento do guerreiro. Que ele precisa de um propósito claro para suas ações, para se manter equilibrado. Esse propósito vem do coração do amante. Por isso que esse lado emocional, que às vezes é tão negligenciado por nós homens, é tão fundamental. É tão importante, é tão vital para o nosso processo enquanto homens nesse mundo. É característica do amante tocar e ser tocado. Seja física, seja emocional, seja em qualquer camada, física, emocionalmente, psicologicamente, não importa. O amante é aquela parte de nós que, ao executar uma música, para quem toca um instrumento, ou a declamar uma poesia, quer tocar o outro. E é aquele que, quando recebe essa música, essa poesia, quer se sentir tocado, quer se conectar com aquilo. Aderson, eu não tenho uma conexão tão grande com esse lado artístico, isso não faz tanto sentido para mim. Então você já sabe o que você precisa trabalhar. Então você já sabe qual é o teu desafio. Já sabe o que você precisa nutrir na sua vida. Que veja, é uma capacidade de conexão. É conexão. E assim como tudo que a gente fala aqui nesse movimento, se aprende, se desenvolve. É arquetípica, portanto está em você. Apenas não desperta. Mas é possível. Como? Continua assistindo esse encontro até o final e depois faz o encontro vivencial. É um ótimo começo. Beleza?
Assim sendo, os mais diversos tipos de manifestação artística, música, arte, dança, pintura, o que quer que seja, se conectam com esse arquétipo. É só você parar para pensar em como é possível a gente viajar num filme ou mesmo num livro, ou ouvir a letra de uma música e para cada pessoa aquela música tem um significado muito especial, muito diferente, marcar uma parte da vida de cada um de um jeito diferente. Porque toca. Aqui estamos falando da energia do amante. Essa energia do amante também nos permite ter empatia, perceber o outro. É quase como se fosse ler o outro como se fosse um livro, mas não com a observação do mago, mas através da conexão emocional, sentir o que a outra pessoa está sentindo. Sem necessariamente carregar esse fardo para você, mas conseguir se conectar, dizer, nossa, essa situação significa isso, isso, isso para essa pessoa. Eu consigo sentir que está sendo dessa forma. Essa capacidade de conexão se dá através do amante. O amante se conecta de forma igual ao amor e à dor. Ele sente a paixão, a beleza, o amor e a dor de estar vivo. É profundo isso. Sente a beleza, o amor e a dor de estar vivo. Porque às vezes estar vivo é maravilhoso. E às vezes estar vivo é sofrido. Momentos em que você diz, nossa, eu só queria não estar nessa situação. Quem nunca, né? Este sentir, percebe? É o amante em você. Esse sentir de, nossa, como a minha vida tá maravilhosa. E esse sentir de, meu Deus, como tá tudo uma bosta. É o amante. Sentir, conexão. Onde é que a gente tem um exemplo dessa dualidade do sentir o amor e a dor? A imagem de Jesus Cristo na cruz, sofrendo até a morte para salvar os filhos de Deus através do amor. Estou falando bastante de amor aqui e eu quero bater nessa tecla porque amor, essa conexão, é o maior poder curador disponível para a humanidade. Nossa maior capacidade de cura se dá através do amor. Eu falo lá dentro do Encontro de Conhecimento do Guerreiro que para alguns povos as palavras poder e cura são a mesma. Então é quase que redundante dizer que o amor é o maior poder curador. O amor é o maior poder e o amor é a maior cura. Ao mesmo tempo, disponível para a humanidade. Esse é o maior poder que a gente tem. É o mais transformador, é o mais transcendental. Nada, absolutamente nada que você vai fazer na sua vida pode chegar perto de ter a potência transformadora que o amor pode ter. Nada supera essa energia, nada supera essa capacidade. Dentre todas as capacidades que nós seres humanos temos. Te lembra disso? E lembra que aqui, enquanto eu estou falando de amor, a gente se conecta com aquele amor puro essencial que eu falei lá no começo, essa conexão básica. Na nossa sociedade a gente tem vários outros conceitos atrelados ao amor. Então a gente pensa em amor, a gente pensa em sexo, pensa em relacionamento, pensa em... E aí entra uma mistura de outros sentimentos, apego, afeto, desejo, que fazem parte deste processo, mas que não são necessariamente o amor na sua essência. Ficou claro? O amor na sua essência é esse simples querer bem ao outro e assim. Lembrando que esse processo de cura sempre começa aqui. Sempre começa no indivíduo. Eu só curo se eu estou curado. Eu só amo se eu me amo. Eu só dou o que eu tenho. Então, antes de você querer começar qualquer processo de cura do outro, há de haver um processo de cura seu.
uma transformação sua, uma mudança da sua atitude, do seu pensamento, do que você faz, do que você deixa de fazer, para que por consequência isso possa, quem sabe, vir a inspirar transformações nos outros. Não a transformá-los, inspirar transformações. Quem sabe? Eu acho bem importante colocar dessa forma porque o importante aqui é entender que é aqui. É sempre aqui. Ouvi uma frase de um guerreiro esses dias que eu achei muito boa e eu vou trazer para vocês aqui, que é: bateu, doeu, pega que é teu. Aqui a gente está falando da integração da sombra, que nós falamos lá no Encontro do Mago. Há algo no externo que incomoda o outro, tal situação, quero curá-lo. Começa aqui. Sempre começa aqui. A gente pode citar vários trechos. Eu não sou o melhor citador de trechos bíblicos, quero até melhorar nisso. Mas tem vários trechos em que Jesus fazia seus milagres dizendo para a pessoa: você sente, você acredita? Sim, então acho que o cara do levanta-te e anda é um lance mais ou menos assim. Ele começa fazendo a construção com o cara de: cara, sente, percebe, acredita que você está salvo, você aceita? Sim, então vai. E o cara levanta e anda. Tem uma outra, e ele diz para esse cara: a tua fé te curou, não fui eu, foi a tua fé. Olha a noção de empoderamento que ele traz para o cara e de conexão com essa autocura, com essa capacidade aqui, que nós estamos aqui nos conectando através do entendimento do arquétipo do amante. Tem também um outro trecho que diz: tudo que pedires em oração, crê primeiro que já o tem. É um lance assim. Ou seja, aqui. Começa aqui. Então, quando pensarem em cura, pensa primeiro em você. Essa energia do amante, como eu falei para vocês que ela se conecta com todo este sentir, foi por um bom tempo, ao longo da história, vilificada, transformada em vilã, principalmente pelas vertentes religiosas, em uma tentativa de banir o que é carnal. Porque vê, em algumas crenças religiosas, esse mundo pertence ao mal, pertence ao demônio, pertence ao que quer que seja. Então, se esse mundo pertence ao mal, tudo que é deste mundo também pertence ao mal. Ou seja, toda essa conexão, todo esse sentir. Esse sentir do amante, quero construir isso com vocês antes. Esse sentir do amante, ele transcende para a natureza. Se não ficou claro isso quando eu falei da força de Star Wars antes, que fique claro agora. Este sentir, essa conexão com tudo, é esse ver o mato. Quando você vai às vezes no meio do mato e se sente conectado com a natureza, não tem uma pessoa que não olhe para um riachozinho com umas árvores ao redor e diga: poxa, que lugar legal, que lugar gostoso. Você vê, é intrínseco do ser humano. É intrínseco. A gente não consegue não gostar desse tipo de lugar. É muito profundo, é inegável. Qualquer ser humano vai se sentir bem ali dentro. Porque esta é a conexão do amante. Essa é a conexão. Então, o amante é aquele que se conecta com tudo, com o que é material, com tudo que é desse mundo, com esse sentir, com essa conexão e tudo mais, com o corpo. E aí, por causa dessa visão de que esse mundo é do mal, então tudo que é do corpo também é do mal. Então, ao longo da história, tudo que foi artístico, tudo que foi criativo, tudo que foi carnal, foi por muito tempo banido por algumas vertentes religiosas. Essa energia foi vista como ruim, como pecaminosa, como profana. E os prazeres carnais, enfim, também eram da mesma forma.
E a gente pode até argumentar que isso se deu por perseguição religiosa, que isso se deu por tentativa de manipulação do povo, que isso se deu por ingenuidade e ignorância desta energia, que é um argumento muito válido. Não entender o verdadeiro potencial e a verdadeira importância dessa energia, que eu já construí com vocês lá no começo, é isso que nos conecta com o nosso propósito de vida. Então, apesar de a gente poder fazer todos esses argumentos, do ponto de vista arquetípico, o que isso representa? Os reis, magos e guerreiros do mundo real, banindo no mundo físico e no mundo interno o amante. É a oposição dos outros arquétipos a esse amante. Tentando banir no fora e tentando banir em si essa energia. O autoflagelo, né? Esses pensamentos são impuros, eu não posso tê-los. Coisa que eu falo lá dentro do Encontro do Mago. Pode, tanto é que os tem. Se não pudesse, não teria. Eu não posso voar, por isso eu não voo. Eu não posso respirar embaixo d'água, por isso eu não respiro. Mas eu posso ter pensamentos que às vezes eu não gosto, por isso eu os tenho. É possível que isso aconteça, por isso acontece. Se não fosse possível, não aconteceria. E essa tentativa de banir algo que está acontecendo nos deixa fragmentados. Nos deixa desconectados de algo, de uma parte de nós. É esse tentar suprimir. Isso todo mundo sabe, tá? Todo mundo fala que quando você tenta suprimir suas emoções, elas explodem mais cedo ou mais tarde. Então, inevitavelmente, isso acontecia com todos esses povos, todos esses homens. E olha que interessante, quando você olha, inclusive, vamos dar nome aos bois, eu estou falando aqui muito da época medieval e da religião católica. Olha para os santos, né? Para os santos da religião católica. Se todos eles não eram extremamente conectados pelo seu amor, pelo amor ao próximo, por aquele coração vivo, por aquele sentir, por aquele derramar lágrimas pelo próximo. Este sentir de verdade é esse sentir que eles tentavam banir, se expressando da sua forma mais pura, mais integrada, mais equilibrada. Só que quando ele começava a se manifestar de forma fragmentada, eles, não, isso aqui não pode banir. Não existia um caminho para deixar isso vir à tona de forma equilibrada. Então isso ficava tentando vir e batendo em um monte de barreiras e se fragmentando na sua sombra bipolar, que nós vamos falar mais tarde. Ok? Acabei de falar que essa força vinha, né? Mesmo que você tente banir. Assim como com qualquer outro arquétipo, essas existências, essas grandes forças dentro da psique, elas são pré-programadas para irem se manifestando ao longo da vida, elas são parte de quem nós somos, é como se você tentasse não crescer. Tem as mulheres na China que antigamente usavam calçados super apertados para deformar os pés, para ficar com os pés pequenos. O pé não parava de crescer. Ele não dizia, não, vou ficar pequeno. Não, ele crescia todo torto, todo troncho lá dentro daquele sapato super apertado. Gerava uma situação muito problemática. Mas ele crescia ali dentro, naquela situação. Tudo isso que está pré-programado no teu corpo para acontecer, vai acontecer. Você não pode controlar se você vai ou não entrar na puberdade. O que você pode controlar, canalizar, é como. Você não tem como impedir a manifestação dos arquétipos na tua vida. O que você pode canalizar é como. Então, o que aconteceu, interessantemente, inclusive dentro da religião católica, né? Houve uma tentativa de reprimir esse amante nesse meio religioso e em alguns outros meios religiosos, mas inevitavelmente, como ele se manifestou através da história, não só nessa religião, vou dar alguns outros exemplos. O hinduísmo, por exemplo, traz nas suas figuras divinas
figuras que são ao mesmo tempo seres humanos, animais e vegetais. São formas animais, humanas e vegetais de várias cores, vários formatos em um só. Ainda, dentro do hinduísmo, existem templos que mostram uniões carnais entre humanos e deuses, atos poligâmicos de várias orientações sexuais. É uma celebração dessa conexão, porque a união sexual ela é a energia da criação da vida. A energia sexual é a energia que cria a vida. Anderson, mas eu não penso em ter filhos, ou essa energia não faz sentido para mim. Tudo bem, mas você teve pais que te geraram dessa forma. O que é que gera vida? Qual é a nossa capacidade, enquanto seres humanos, de gerar vidas, de gerar outros seres humanos? A energia sexual. E ela é uma energia a ser celebrada, não a ser ocultada, a ser tratada como algo feio, sujo. E a gente tem uma tendência a ver muito da sexualidade assim. Agora a gente pode até entrar em outras questões, né? Pornografia e tudo mais, que causam esse problema. Mas enfim, de maneira simples, energia sexual é energia da criação da vida. Só que por muito tempo, até por virtude desse cenário religioso que eu estou colocando para vocês, essa energia foi vilificada, foi vista como algo ruim. E eu falei que essa energia se manifesta, né? Independente de você tentar suprimir ela ou não. Só que você pode controlar é como. Então, mesmo que tenha acontecido essa tentativa de suprimir essa energia dentro do catolicismo, dentro das religiões cristãs, falei para vocês que dentro do hinduísmo nós temos imagens de deuses e pessoas se unindo, né, em relações sexuais, que essa energia é a energia da criação da vida. Como é que o grande profeta, a grande figura, o símbolo central do cristianismo, que é Cristo, veio ao mundo? Através da fecundação de Maria por Deus. Veja, Anderson, mas não houve uma relação sexual. Mas ela engravidou. Como é que engravida? Podia, se fosse para realmente essa conexão não existir, só ter feito assim, ó. Surgiu Jesus, pronto. Do nada, tem um estouro, pá, tá ali, pronto. Mas não. A energia arquetípica é tão presente, é tão forte, que quando o texto foi se manifestar, quando as pessoas buscaram se conectar com o cara, como que este milagre pode ter acontecido? E aqui eu quero traçar um parênteses interessante. Você que está aqui assistindo esse encontro e você diz, eu creio no cristianismo, e você que está aqui assistindo e diz, eu não creio, eu vou falar com vocês dois agora. Primeiro com você que crê. Anderson, peraí. Eu creio que o texto da Bíblia é o que aconteceu e lá está a palavra de Deus. Tudo bem. Entenda que Deus optou por fecundar Maria. Ele podia ter optado por fazer Jesus nascer de dentro de uma alface. Podia ter vindo trazido por uma cegonha. Mas não. A opção de Deus foi fazer com que Maria engravidasse. Se Deus é onipotente, onisciente, ele sabia o que estava fazendo. Existia ali um comunicado, um algo que ele queria dizer. Ele podia ter feito através da costela de alguém, que nem ele fez com Eva. Ele é onipotente, ele escolheu fazer assim. Existe uma mensagem ali. Essa é para você que crê. Para você que não crê, não, Anderson, para mim eu não creio no texto bíblico. Para mim é um texto tal, mas não, né? Então eu entendo o seguinte. Quando os homens foram escrever a história da fecundação de Maria, como é que um santo veio até o nosso povo? Como é possível essa conexão mais sagrada com o divino? O cara buscou dentro de si essa resposta para escrever esse texto e se conectou com estruturas arquetípicas. E a resposta veio lá de dentro e disse assim, ó, foi através da energia do amor e da criação da vida. E ele, claro, Deus deve ter fecundado Maria. Escreveu o texto. Então não importa se você está olhando para isso aqui de um ponto de vista de crença ou de não crença. Ali existe uma mensagem. E é aí que entra a tua crença, de Deus ou dos homens, de que esta é a energia da criação da vida.
de que essa energia é sagrada. Ali existe essa mensagem, inquestionável. Lembremos da validade de você olhar dentro e encontrar dentro uma resposta para algo transcendental. Eu falo disso lá no módulo de iniciação. Mas relembrando, todas as informações estão dentro. A gente não pega elas de fora e insere, a gente tira elas de dentro para fora. Mas quando eu vou na escola aprender, você vai aprender algo que uma outra pessoa, um outro ser humano achou dentro, catalogou e deixou disponível para você. E aí se conecta com o que você tem dentro e isso vem à tona. Então, para você que não crê no sagrado, se você crê no sagrado, Deus está lá passando para a gente o DNA, o código-fonte de como o ser humano funciona. Se você não crê, o ser humano está indo dentro, buscando dentro de si a informação de como ele mesmo funciona. Beleza? Falamos aqui sobre amor, falamos sobre conexão, e eu espero que tenha ficado claro, até então, essa linha desse amor, essa conexão mais pura e mais essencial. Vamos entender o que acontece com o amante quando ele está no seu lado sombra. A deficiência do amante, que é a disfunção do amor, ela causa problemas, na maioria das vezes, de intensidade ou de falta de entrega, falta de conexão. A grande virtude e defeito do amante é a intensidade. Se eu tenho pouca, eu não me conecto, eu não consigo sentir, não é intensa a minha conexão com as coisas. Se eu tenho muita, eu me perco na intensidade em si e me desconecto do propósito. Quando eu estou demais nessa intensidade, quando eu me perco na intensidade e me desconecto do propósito, eu caio no polo ativo da sombra do amante, que é o viciado. O viciado depende dessa intensidade. Porque como ele caiu demais para um lado, ele se desconectou do amor. Há um vazio nesse amor. Ele precisa preencher isso. E ele acredita que preencherá isso com a intensidade. Com o quanto aquilo é... E nós vamos falar aqui de alguns tipos de dependência, inclusive da dependência da intensidade. Eu vou falar também sobre a dependência da perfeição, a dependência do saber e a dependência do apego ao fracasso. Que são outras dependências que se conectam com as sombras dos outros 3 arquétipos. Lembremos que assim como os arquétipos são integrados, as sombras também são, ok? O viciado, ele é fragmentado por dentro. Lembrem, quando o arquétipo se manifesta e numa psique que não tem a estrutura para recebê-lo, ele se fragmenta. Essa fragmentação se reflete na incapacidade desse amante de ver o todo como um todo. Então ele se perde nos estímulos, nas coisinhas que chamam ele ao redor. Ele vê as pequenas belezas e tal, mas ele é incapaz de se ver como parte de todas elas. Eu vou citar um exemplo de um cara que eu conheço. Ele teve, eu não sei se ainda tem, problema com substâncias químicas. É uma pessoa de um talento artístico incrível e é uma pessoa que adora a natureza. Adora ir ver pássaro, flor, tirar foto e tudo mais. E ao mesmo tempo é uma pessoa que curte a arte, se conecta e tal, mas não consegue dizer um eu te amo. Aqui nós temos um exemplo claríssimo de viciado. Porque essas intensidades... É uma pessoa que tem problema com várias substâncias químicas, tá? Essas intensidades, essa aqui, essa sensação, essa música, esse gozo, essa mulher, é uma busca incessante por preencher esse vazio do amor. E essas intensidades não preenchem esse vazio, isso você já deve até ter deduzido. Então essa busca se torna infinita e infrutífera. Se você conhece qualquer pessoa que tem algum problema com substâncias, é justamente isso. Ele busca o torpor, o êxtase, o próximo... né? Mas isso nunca preenche. Para esse viciado, falta amor. O amante em si, ele vive essa conexão, ele percebe, mas ele não precisa desses estímulos para se sentir completo.
Ele é completo através do amor. Então ele aprecia, ele admira. Pensa de novo no Mestre Yoda. Nesse momento, ele tem muito do arquétipo do mago, mas nesse momento ele faz um papel diamante maravilhoso. Ele nunca tem a necessidade de ir, de fazer... Não. Ele contempla, ele observa, porque ele já está cheio. E ele consegue ver a beleza dessa conexão, disso que está muito cheio, com toda essa beleza ao redor. Quando eu não tenho isso muito cheio, quando eu estou indo muito, muito nesse fora, eu me perco com esses estímulos. Falei para vocês que a energia sexual é a energia da criação da vida, através dela que acontece a fecundação. Essa energia pode servir como fonte de energia vital para nós, mas ela também pode servir como fonte de destruição. Porque eu estou indo só em busca do prazer pelo prazer e não em busca da conexão. É o porquê, né? Eu estou indo só para satisfazer um desejo. Não, eu estou indo para me conectar com uma outra pessoa. Vê como é diferente. Vê como aqui, felizmente ou infelizmente, ou inevitavelmente, eu acabo levando para um lance mais monogâmico. E sem nenhuma forma de julgamento. Mas é inevitável e é inquestionável que para você desenvolver uma conexão profunda com uma outra pessoa leva tempo. E dedicação. Eu falo pelo meu próprio relacionamento. Eu não vejo problema nenhum em relacionamentos poliamorosos, em relacionamentos poligâmicos, não vejo problema nenhum. Porém, há um dispersar desta energia. Ou não quero estar em relacionamento nenhum. Tudo bem. Se é uma pessoa bem equilibrada, bem nutrida, ótimo. Maravilhoso. Entenda que uma conexão profunda com outra pessoa só vai se dar num relacionamento nutrido ao longo de tempo. Porque assim como você leva tempo para se conhecer, você leva tempo para conhecer o outro. Você passa a tua vida inteira e não se conhece. Então imagina querer conhecer outra pessoa. Eu trago isso para vocês por causa do meu exemplo de vida. A minha busca por conexão não é a busca por sexo. A minha busca por conexão é a busca de conexão com a minha esposa. Eu não tenho vontade de fazer sexo. Eu tenho vontade de me conectar com ela. Eu tenho vontade de ter a sensação que eu tenho quando eu estou com ela. E eu não preciso ter experiências com outras pessoas para saber que eu não vou encontrar isso lá. Porque eu sei quanto tempo eu e ela levamos para construir isso. Para chegar onde nós estamos. Então, de novo, sem julgamento nenhum. Porém, para que isso aconteça, é necessário que leve tempo. E ainda, estou num momento muito bom, estou sozinho, estou legal, tá ótimo assim. Era exatamente assim que eu estava quando eu conheci a minha esposa. Estava muito bem sozinho. Por isso foi possível começar um relacionamento em que eu não estava dependente da outra pessoa. Eu já estava cheio por mim. E ao me conectar com uma outra pessoa, isso multiplicou. Beleza? Uma pergunta muito comum que o viciado se faz, e eu vou citar aqui uma conversa que eu tive com um guerreiro há um tempo atrás, a gente estava falando sobre videogame, e como às vezes isso torna um vício. Já aconteceu várias vezes na minha vida. E eu lembro dele trazer da seguinte forma, cara, é bom pra caralho, ele é bom, é legal, não é? Eu falei, cara, exatamente, é bom. E aqui tá a armadilha. O viciado se faz exatamente esse questionamento. Ele olha e diz, mas se é tão bom, por que eu preciso me abster? Se é tão bom transar, se é tão bom encher a cara, por que eu preciso me abster disso que é tão gostoso, que é tão prazeroso? Esse é o questionamento que o viciado se faz para não sair do vício. Ele entende que a sua liberdade se dá quando ele consegue aproveitar tudo o que ele quer. Mas você não é livre quando você diz sempre sim. Isso eu aprendi com uma pessoa evangélica. Eu demorei muito tempo para essa lição internalizar na minha vida. Ela me falou isso uma vez e eu falei, besteira. Mas depois, anos depois, a ficha caiu. Você não é livre de algo quando você diz sempre sim. Você é livre quando você consegue dizer não. Pega essa. Você tem a vontade de fazer, quer saber se você está viciado em qualquer coisa? Quando surgir a vontade de fazer, tenta dizer não. E vê o quão fácil é. Se for fácil, não é um vício. Agora, se esse não for pesado,
Se for, mas eu quero, eu preciso. Se surgiu o eu preciso, aí já era. É algum comportamento que você precisa observar. Um pouquinho mais de atenção. Depositar um pouquinho mais de amor nessa situação. Beleza? Esse amante que está no viciado, ele está prestando atenção nesses estímulos ao redor e qualquer coisinha, sempre chama, ele se perde. Uma cor, uma palavra, um som, uma briga, um flerte, qualquer coisa puxa ele de um lado para o outro. E aí ele cai vítima da própria sensibilidade. Então, pessoas que têm muito essa tendência a se conectar muito, esse lado mais artístico, esse lado mais emocional e tal, correm o risco de cair nesse lado da sombra do amante. E por se perder por causa da própria sensibilidade, aí desconecta lá do guerreiro, da capacidade de agir, de realizar coisas na vida e tudo mais. Um exemplo disso é o vício em pornografia. Olha o exemplo de fragmentação aqui. Esse homem que não se conectou de forma saudável a esse feminino, que não consegue lidar com uma mulher, um feminino por inteiro, o fragmenta em pedaços, peito, bunda, coxa, para poder lidar, porque uma mulher por inteiro, um feminino por inteiro é demais para ele. Um outro ser, eu vou dizer feminino, porque todos nós temos masculino e feminino dentro de nós, então um outro ser representando o seu feminino por completo é demais para esse viciado, para esse amante fragmentado lidar. Por isso ele fatia em pedacinhos. Eu tenho um exemplo muito claro dessa fragmentação se fazendo presente na situação do vício. Percebam como aqui a gente está falando da dependência da intensidade, tá? Ele quer essa intensidade, ele quer que a coisa seja intensa. Essa dependência também pode ser em qualquer outra coisa, aposta em carros, em substâncias. A sensação desse viciado é que o que ele tem que fazer é cada vez atingir um nível mais alto, um orgasmo mais forte, um novo estupor, um novo torpor, uma nova pira, uma nova brisa, cada vez mais profundo. Só que ele está indo cada vez mais para o buraco e cada vez mais longe desse amor. Esse cara, ele está provavelmente inquieto, sempre buscando essa nova sensação, onde é que eu vou? E ele não quer buscar não quer ampliar as fronteiras do conhecimento e do autoconhecimento, mas sim das sensações a qualquer custo. Então ele vai de cidade em cidade, de festa em festa, de amor em amor, de caso em caso, de droga em droga. Esse é o viciado da dependência. O caminho para esse cara não é o das leis externas, das punições, porque isso pode gerar rebeldia. Lembra do questionamento. Por que eu preciso ficar sem fazer isso? Porque tem uma lei de fora que diz, mas aí é pior ainda. Porque eu não concordo, é prazeroso, é gostoso. Quem é você para me tirar disso? Mas essa lei precisa vir de dentro. Da disciplina. Aqui, guerreiro. Lembra quando eu falei antes que o coração do amante é importante para dar direcionamento para o guerreiro? A disciplina do guerreiro é importante para botar o amante no seu lugar, para que ele não se perca. Então, se você sente que está com dificuldade em se conectar com esse amante, a disciplina da canalização dessa energia, que ela está demais, né? Nos ajuda a botar ela no lugar. Ok? Dependência da perfeição. Aqui a gente tem uma conexão com a sombra do mago e com a sombra do rei. É um viciado que se apega à própria imagem projetada dele mesmo. Então ele projeta uma imagem de si, ele ama esta imagem e ele fica preso ao que ele acredita que ele deve ser e ao que os outros esperam dele. Então ele não está prestando atenção no que tem coração e significado. Ele quer o prazer de ser notado, né? Ausência de amor próprio, que faz com que ele diga para ele mesmo que ele não é bom o suficiente. É esse perfeccionismo que já foi visto muito como virtude no nosso mundo profissional, mas que fica dizendo pro cara, não, você não é bom o suficiente, não tá bom, você tem que ser aquela imagem, tem que ser esse cara aqui que todo mundo aceita, que todo mundo gosta. Isso faz com que ele seja incapaz de abraçar o erro, porque o erro, a vulnerabilidade, a fraqueza afasta ele da conexão com a sua própria humanidade, com o seu próprio coração.
Percebe como aqui a gente está falando de homens, por exemplo, que estão em situações, em alguns grupos de amigos ou em círculos profissionais e ele tem uma imagem a zelar. E ele é apegado a esta imagem. Aqui a gente correlaciona de volta até com o lance do catolicismo que eu falei antes. Que eu tenho a imagem da santidade. Eu acredito que é isso. Então, tudo que me distancia, na minha visão, eu repudio e afasto. Eu estou me afastando do meu próprio coração. Do grande segredo, do que me equilibraria. E aqui tem uma correlação interessante com a sombra lá do guerreiro sádico, masoquista, o sádico não aceitando o masoquista interno, não aceitando suas fraquezas, seus defeitos e tudo mais. Assim como os arquétipos se correlacionam, falei antes, as sombras também se correlacionam, tá? Dependência do saber, correlação com sombra do mago, manipulador. Necessidade de estar no controle, preciso estar no controle. Percebe assim, ó, o manipulador é aquele que usa o conhecimento para manipular os outros, sombra do mago. E há ali uma necessidade de estar no controle, um sentimento de necessidade, um sentimento de preciso estar no controle. Então a manipulação em si é o manipulador, sombra do mago. Esta necessidade de estar no controle é a sombra do amante. Lembra que eu falei antes que o mago é aquele que busca o conhecimento, o amante é o que sente o prazer? Então percebe como as sombras se correlacionam da mesma forma que as formas equilibradas dos arquétipos se correlacionam, tá? Então, quando vocês ouvirem alguma coisa em algum encontro de conhecimento que, poxa, mas isso aqui parece que é um negócio que ele falou lá. Sim, porque as sombras e as formas equilibradas se correlacionam e se conversam o tempo todo. Sombra do mago, manipulador, essa conexão com a dependência do saber, necessidade, é o cara que vai ser crítico, que vai ser dogmático, que vai ser rígido, vai ser arrogante. Né? Não, eu sei que as coisas estejam sempre sob seu controle. Assim como o cara que está dependente da perfeição, da imagem projetada, ele precisa aceitar a sua vulnerabilidade, aceitar a sua imunidade, aceitar que ele não está no controle das situações. Amar as situações como elas são. Estou me conectando com a lição do rei. A verdade sem crítica nem julgamento, que põe as coisas em ordem. Conforme eu vou prosseguindo no texto de cada um desses encontros, eu vou tecendo essas teias entre os arquétipos, porque a gente começa isolando ele, né? Trazendo, olha, esse arquétipo é isso. E depois eu vou começando a amarrar ele de volta com todos os outros, porque dentro de nós, eles são um. Nós separamos em 4 para que seja possível caber no nosso consciente. Eu falo disso lá no módulo introdutório. Mas relembrando para vocês por que conforme o encontro vai prosseguindo, essa amarração vai acontecendo cada vez mais. Isso é intencional, tá? Eu estou mexendo com a cabecinha de vocês. E a dependência do apego ao que não dá resultados é a falta de visão. Falta rei para esse homem, falta conseguir ver o que é. Isso aqui é uma relação que não vai trazer frutos. Não, mas é que quem sabe ali tem também traços do masoquista, se jogar nessa posição de sofrimento. É a dependência que faz com que esse homem não consiga se libertar de casamentos que não estão dando certo, de relações destrutivas, de amizades que não agregam para ele. Fiz muito isso na minha vida. Na busca de ser aceito, de ser aquele que diziam que eu deveria ser, eu agia de acordo com o que o meio pedia que eu agisse. Por exemplo, fazer piadas comigo mesmo com a cor da minha pele. Sabe como é que é preto, não sei o que e tal. Fiz muito. Porque era o que eu sentia que precisava fazer para me conectar a um determinado grupo de amigos, né? Até que chegou um momento em que eu olhei e falei, mas eu não gosto disso. Não me deixa feliz. Não tem coração e significado. Isso foi lá, colocar em anos para vocês, 2011, 12, 13. Nessa época que houve a virada de chave. Antes disso, eu fazia muito. Mas aí 12, 13, foi quando eu comecei a virar a chavinha e disse, não tô gostando disso aqui não é para mim. E no polo passivo nós temos o impotente. Todo
Viciado é impotente, todo impotente é viciado. O viciado tem o impotente em si no ponto em que essa busca por um torpor, por um êxtase, um tal, é permeada por vários momentos de nada. Por isso surge a busca pela sensação. Entende? Ele fica oscilando entre um polo e outro. Eu nunca experimentei cocaína, me ofereceram várias vezes já. E uma vez eu perguntei para um amigo meu que usava, falei, tá, cara, qual que é o lance? Me explica. Por que vocês fazem isso? Na hora dá um barato e tal, não sei o quê, mas no dia seguinte tu se sente a pior pessoa do mundo. Olha isso. No dia seguinte tu se sente a pior pessoa do mundo. Olha como a ressaca do álcool traz a mesma coisa. A dor de cabeça do cigarro. Também nunca fui. Já fumei acho que uns 5 ou 6 cigarros na minha vida. Mas nunca fui fumante. Mas sei de muita gente que diz, não, fuma, dá uma dor de cabeça no outro dia e tal. É a sensação do agora que não gera frutos para frente. Mas eu tô tão cego, eu tô tão perdido nesse agora, eu tô tão sem coração e sem norte, sem direcionamento, sem propósito, que essa sensaçãozinha me chama. E aí depois, lá na frente, eu tenho esse momento de impotência, de falta propósito de vida, falta tesão, falta conexão pelas coisas. Falta empatia, falta coração, falta amor. Esse impotente pode ter dificuldade para dormir, dificuldade para acordar. Começa a se distanciar das outras pessoas. E a gente pode ter aqui evolução para um quadro depressivo. Porque a depressão é justamente o não sentir. Depressão não é uma tristeza necessariamente profunda. A depressão é um não sentir muito profundo. Antes da gente encerrar esse encontro de conhecimento, eu quero passar um exercício para vocês chamado o coração de 4 câmaras. O que é o coração de 4 câmaras? Tem alguns povos que dizem que o nosso coração tem 4 câmaras, 4 aspectos, 4 partes, e que através de nutrir essas 4 câmaras, nós conseguimos nos conectar com esse amor, com essa conexão. De novo, o tema do amor, lá do começo do encontro. Essas 4 câmaras são o coração cheio, o coração aberto, o coração límpido e o coração forte. Quando o nosso coração não está cheio, a gente se aproxima das pessoas e das coisas com um meio coração. Tem a sensação de que a gente está fazendo algo que a gente não quer e por isso a gente não se entrega por completo. É aquela sensação de estou fazendo, mas não é isso aqui, cara. Veja, não é a falta de conexão, mas é aquela sensação de que eu não estou de corpo e alma nisso. Tem uma intuição do mago aqui agindo também. Então isso é um sinal de que não há uma conexão, de que aquilo ali não tem coração e significado, não tem a lição do amante. É um sinal de que você deve provavelmente sair da situação. Quando nós não temos um coração aberto, nós ficamos na defensiva. A gente busca nos proteger, cuidar das nossas resistências, nos mantermos nas nossas insistências e nos proteger contra sermos feridos. É porque ali há um coração ferido. Por isso ele não está aberto. A gente precisa abrandar, acalmar esse coração e permitir que ele se reabra sem a ilusão do medo. Isso acontece depois de algum tipo de ferida emocional que faz com que a gente se feche. A gente só protege o que é frágil. Você está numa luta... Eu luto Muay Thai, né? E aí você está lá trocando golpes com alguém e tal, você vai tomar um soco no rosto, você fecha a guarda. Você nunca põe o rosto para proteger a mão. Não, vai bater na minha mão, deixa eu botar a cara para proteger a mão. Não, o rosto é frágil. Eu protejo, o abdômen é frágil. Eu protejo o que é frágil. Perna e braço é mais resistente, então deixa bater aqui. A gente protege o que é frágil. Se a gente protege, se a gente fecha muito, é porque é frágil. Ninguém protege o que é forte. Quanto mais dura a casca, mais mole o meio. É o exemplo do ovo, né? do caramujo, do caracol. Já o abacate é o oposto. Ele não precisa de um exterior super protegido, porque o meio é sólido. Um exemplo bem interessante aí da natureza para a gente entender essas metáforas. Então, quando meu coração não está aberto, é porque tem alguma ferida e eu não estou me permitindo abrir e fluir. Quando meu coração não está límpido, eu estou me sentindo confuso, tenho carregando dúvida nele.
Eu preciso parar e esperar essa clareza dos meus sentimentos aparecer para tomar uma decisão. Cuidado com a diferença entre o coração cheio e o coração límpido, tá? Eu estou em uma situação, uma parceria, um relacionamento, algo que eu estou fazendo na minha vida, e o meu coração não está cheio. É aquela sensação de que tem algo batendo forte ali, dizendo, cara, não é aqui, não é aqui, não é aqui. Você até tenta se entregar e não consegue e tem algo que te freia. É uma certeza dentro de você de que aí você não consegue entregar o teu coração cheio naquele momento. Se ele não está límpido, você está naquele momento e você está... Mas será que é aqui? Será que não é? Não sei, tá vendo? Essa é a diferença. O cheio, o coração meio cheio, meio coração, é aquela sensação de, cara, eu já sei que não é aqui. O coração não límpido, quando ele está, né, nessa meio nublado, é a sensação de, poxa, não sei, tô confuso. Precisamos acalmar, esperar uma clareza e buscar essa conexão, nutrir através de tudo que a gente falou desse encontro. Para tomar nossas decisões e comunicar nossos sentimentos. Isso de comunicar fica mais claro no encontro de conhecimento e no processo vivencial do arquétipo do rei, tá? Então, Aderson, diagnostiquei aqui, senti que eu estou precisando externalizar mais as coisas. Começa a fazer esse movimento. Mas lá no rei você vai ter mais ferramentas para isso. E aqui, na plataforma, lá dentro do resgate da essência masculina, eu trago ferramentas de como botar em ação a energia de cada um dos arquétipos. E quando o nosso coração não está forte, então cheio, aberto, límpido e forte, quando ele não está forte, nos falta coragem de sermos autênticos, de sermos quem nós somos, de viver a nossa verdade, de viver aquilo que tem coração e significado, dizer eu sou assim, é isso que eu amo, é isso que tem... Veja, não é teimosia, não é eu sou assim porque eu não quero mudar, é eu sou assim porque isso é verdadeiro, porque é isso que está dentro de mim, é isso que eu quero partilhar. Percebe a diferença? Não é uma teimosia, mas é uma autenticidade. Ok? Algumas coisas que a gente pode fazer para trabalhar com isso. Busque trabalhar com reciprocidade na sua vida. O amor, esse querer bem do outro, querer bem de si. Quando eu quero bem a alguém, quando eu quero o outro, quando eu o elogio, inevitavelmente isso desperta no outro a reciprocidade. Quando o outro faz por mim, desperta em mim. Então busque ver se há amor nessas relações recíprocas da sua vida e se em tudo aquilo que você dá e recebe no teu dia a dia tem amor. Se não tiver, coloque. Você vai fazer um sanduíche para alguém, faça com amor. Você vai ajudar alguém no trabalho, ajude com amor, ajude desejando o bem daquela pessoa. Isso inevitavelmente vai voltar para você por causa daquela conexão que a gente falou no começo. Eu quero o teu bem. E aí eu fiz e você ficou bem. Eu vou ficar bem automaticamente. E o perdão. Perdão é algo que a gente sofre muito para entender. E que não deveria ser difícil de entender. O perdão não é para os outros. Começa entendendo isso. O perdão é para você. Mas é que o outro fez isso aqui. Foda-se. Foda-se. Vê, não perdoar o outro. Perdoar o outro não significa que eu vou convidar ele para jantar na minha casa. Significa que eu vou reatar relações. Não é isso. Perdoar o outro não precisa que você tenha interação nenhuma com o outro. Perdoar o outro não é chegar na cara dele e dizer eu te perdoo. Porque isso pode ser até uma parada egóica. Não, eu quero mostrar pra você que eu sou superior. Aí o outro diz assim, me perdoa do quê? Nem fiz nada errado. Pronto, aí você já fica puto de novo. Não resolveu nada. O perdão verdadeiro é não querer mal. O outro me fez. E tá tudo bem, eu não quero mal a ele. Quero que ele viva feliz. Quero que a vida dele aconteça bem. É a não vingança. Ah, mas eu não sou vingativo. Mas segurar um sentimento ruim em relação a alguém, nutrir este sentimento, é uma forma de matá-lo, de feri-lo dentro de mim. De puni-lo pelo que ele fez. Como é que eu dou a punição para essa pessoa? Não partilhando o meu amor. Que é o maior poder que eu tenho. Quando eu não perdoo, eu privo essa pessoa do meu amor. Eu vou punir ela sem partilhar a coisa mais linda que eu tenho dentro de mim.
E esse perdão não é para o outro, não é para fazer a diferença para a vida do outro. Porque na maioria das vezes não faz. Mas tem pessoas que, nossa, sentir-se perdoado é muito importante, porque ela precisa se perdoar. Porque ela ainda está sofrendo com a cagada que ela fez. Ela ainda está se punindo. Agora, as pessoas que você tem que perdoar, que não estão nem aí pra você, você chega pra pessoa e diz, te perdoo, não vai dar nada na vida dela. O perdão é pra você. Eu gosto do exemplo de que manter o rancor em relação a alguém é você segurar um carvão aceso na tua mão, esperando a pessoa passar pra jogar nela. Enquanto isso, tua mão tá ali fritando. E a pessoa passa e joga e faz... cai no chão. Apagado já. Tua mão tá em carne viva. Perdão é pra você, vai fazer diferença na tua vida. Desapega. Lição do mago. Desapega. Bastante conteúdo, muita coisa. É isso que eu tinha para passar em relação ao arquétipo do amante para vocês. E agora, guerreiro, vamos para as nossas questões de reflexão. Eu peço que aí onde você se encontre, tire alguns instantes para a gente fazer alguns questionamentos e começar aqui o processo que vai te levar para a vivência do encontro vivencial. Então, senta num lugar confortável, se coloque em uma posição que não seja muito rígida, mas que não seja também tão frouxa, uma posição que requeira presença, que faça com que você esteja ativo nessa posição. E respira junto comigo 3 vezes. Normaliza a tua respiração. Permita que ela assuma um fluxo natural e mantenha os teus olhos fechados. Deixa a tua respiração fluir de forma natural. E nesse estado de conexão e de presença, eu quero que você pergunte a si mesmo, aí dentro do seu coração: o que sei sobre o amor? Pergunte-se: o que bloqueia minhas manifestações de amor? O que bloqueia minha capacidade de receber amor? Pergunte-se: o que me toca na arte e na beleza? Quais são as formas de expressão que mais me tocam? Pergunte ao seu coração: onde e com quem sinto que o amor que ofereço tem receptividade? Pergunte aí a si mesmo: quais formas de dependência encontro hoje em minha vida? Mantenha a tua respiração. Pergunte-se:
Como estão as câmaras do meu coração? Em que momentos da minha vida ele é pleno, cheio? Em que momentos da minha vida ele é límpido? Em que momentos ele é aberto? Em que momentos ele é forte? Quais situações da minha vida potencializam essas minhas conexões? E por fim, pergunte-se: o que na minha vida tem coração e significado? Volta a tua atenção por aqui, por agora, aí no lugar onde você se encontra. E quando se sentir pronto, pode abrir os olhos. Bem-vindo de volta, guerreiro. Esse é o encontro de conhecimento do arquétipo do amante. E agora, vamos para o fechamento dos portais. Leve a sua atenção e intenção para o ponto central, representado pelo ser vivo, que integra em si os elementos. O ponto central é o ponto do Abaeté, do homem verdadeiro. O ponto que integra todos os arquétipos, todos os elementos, direções e funções da consciência. Agradecemos e honramos as bênçãos e energias ofertadas por esse portal, por essa função da consciência, por esse arquétipo, nesse movimento. Leve a sua atenção e intenção para a direção norte do arquétipo do guerreiro, da lição mostrar-se e optar por estar presente, que fez com que você estivesse presente nesse movimento. Agradecemos e honramos as bênçãos e energias ofertadas por esse portal, por essa direção, por essa função da consciência. Leve a sua atenção e intenção um quarto de volta no sentido anti-horário para a direção oeste. No oeste encontramos o elemento água e o arquétipo do mago, com a lição estar aberto aos resultados e não fechado a eles. O mago que te permitiu, guerreiro, fazer esse movimento, dar esse passo rumo a mais um desconhecido, para que você possa aprender cada vez mais sobre você. Agradecemos e honramos as bênçãos e energias ofertadas por esse portal, por essa direção, por essa função da consciência. Leve a tua atenção e intenção um quarto de volta no sentido anti-horário para a direção sul. Na direção sul é onde encontramos o arquétipo do amante. O amante cuja lição é prestar atenção no que tem coração e significado. Aquele que nos conecta com o nosso sentir verdadeiro, com aquilo que toca o nosso coração, com as nossas emoções e o nosso corpo físico, o nosso próprio elemento terra. Aqui é onde encontramos nosso propósito de vida. Agradecemos e honramos as bênçãos e energias ofertadas por esse portal, por essa direção, por essa função da consciência, nesse movimento. Leve a tua atenção e intenção mais um quarto de volta, no sentido anti-horário, para a direção leste. Na direção leste é onde encontramos o arquétipo do rei, cuja lição é dizer a verdade sem crítica nem julgamento. E que terá muito trabalho daqui para frente para organizar tudo o que você tem descoberto, todas as novidades do teu mundo interno. Que o teu rei possa compartilhar luz sobre todos os teus processos, para que o teu mundo, o teu reino, se torne cada vez mais organizado. Por isso agradecemos e honramos as bênçãos e energias ofertadas por esse portal, por essa direção, por esse arquétipo, por essa função da consciência, e pedimos que todos eles se fechem
e honramos esse fechamento ao som do nosso silêncio. Hey!